Bom dia! Que bom que você clicou nesse vídeo. Sou sua irmã em Cristo, Camila Antoniazzi. É com muita alegria que hoje eu compartilho o versículo do dia, um devocional que eu trago aqui na plataforma. E a minha missão é, através do ensino da palavra e da oração, te encorajar e fortalecer até que Jesus venha. Então, se você está aqui pela primeira vez, já te convido a caminhar comigo, inscrevendo-se nesse canal, é gratuito. Peço gentilmente, não esqueça o like nesse vídeo, pois essa simples ação fará com que essa mensagem alcance milhares de pessoas que vão ter as suas vidas transformadas pela palavra de Deus. É nisso que eu creio. Se você precisa de oração, escreva o seu pedido aqui nos comentários que eu vou estar orando por você e com você ao final desse vídeo. E a palavra que eu compartilho aqui hoje, meus irmãos, eu confesso que eu li, eu compreendi, eu recebi. E quando eu entendi que era para mim compartilhar com vocês, eu pensei assim, uma palavra dura de se dizer, difícil de se pregar, porque estreito é o caminho. E a palavra de Deus, ela é a verdade. E nós não podemos simplesmente omitir uma parte dela por conta do receio do que vamos receber das pessoas. E essa palavra tem pessoas que não vão suportar ouvir. Mas o próprio Senhor Jesus nos alertou na Bíblia que isso aconteceria próximo à sua volta. Que as pessoas estariam de um lado para o outro querendo ouvir aquilo que elas queriam ouvir para satisfazer-se a si mesmas. Mas eu estou aqui como uma serva do Senhor e eu não posso fazer isso. Então, em nome de Jesus, que o Senhor abra o seu entendimento e abra o seu coração para receber essa palavra e acolhê-la dentro de você. Pois é uma palavra amarga na boca, mas doce para a alma e que tem poder de libertar e transformar a sua vida. E o versículo do dia de hoje encontra-se no livro de Judas, capítulo 1, versículo 4 e diz assim: Digo isso porque alguns homens ímpios infiltraram-se entre vocês sem serem notados, dizendo que depois que nos tornamos cristãos, podemos andar como quisermos. Esses ímpios transformaram a graça de nosso Deus e o destino de tais pessoas já está traçado há muito tempo, pois elas se voltaram contra o nosso único Mestre e Senhor, Jesus Cristo. O versículo que vos li é o versículo 4 do livro de Judas, capítulo 1. Esse livro é bem curtinho, ele tem apenas um capítulo. E Judas, ele inicia explicando o propósito da carta, onde ele expressa que o desejo dele era escrever sobre a salvação, mas que ele sentia necessidade de alertar contra os falsos mestres que distorcem a graça de Deus. E hoje eu me identifiquei como Judas. Eu queria aqui falar sobre salvação, falar sobre vitória, falar sobre bênção, mas quando eu li essa palavra hoje, eu entendi a necessidade de alertar e exortar a Igreja de Cristo. Você que está aqui me ouvindo até agora. E lembro que esse Judas não é o Judas que traiu Jesus. Esse Judas é irmão de Tiago, irmão de Jesus, provavelmente irmão biológico. De acordo com a Escritura, parece que Judas foi irmão realmente de sangue de Jesus. E esse versículo é bem claro, gente. Depois que nos tornamos cristãos, não tem como viver como vivíamos. Não tem como permanecer no pecado. O Senhor Jesus, ele nos chama do jeito que estamos, mas ele inicia uma obra em nossas vidas e ele começa a transformar-nos.
E a verdade é que aquele que praticava tal pecado, ele vai abandonando aquele tal pecado e vai caminhando com Jesus e cada dia mais santificado, mais separado para o Senhor. Não somos perfeitos, mas deveríamos, buscar ser. A palavra diz: sede santos como eu sou santo. É natural que o filho, que a filha, torne-se cada vez mais parecido com o pai e com a mãe. E quando nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, é a mesma coisa. Vamos ficando cada dia mais parecidos com o nosso Pai. E isso reflete a glória de Deus. Isso alegra o coração de Deus. Isso conduz a nossa vida à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E nesse versículo do dia, Judas, ele nos alerta que assim como lá naquela época alguns homens ímpios infiltraram-se entre vocês sem serem notados e começaram a implantar mentiras, assim é no dia de hoje. É chocante aqui no YouTube o tanto de vídeo com heresias, com falsos ensinos que afastam as pessoas da verdade. Alguns vídeos chegam a ser bizarros e só não enxerga quem de fato é totalmente cego. Mas tem algumas mentiras muito sutis, a fim de enganar os próprios eleitos. Existe hoje tanta igreja de porta larga, que você chega lá do jeito que você está e nós devemos acolher a todos que buscam a Jesus, mas que distorcem a verdade e não ensinam a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensino de Jesus. E dentro dessa carta que Judas escreveu, ele começa a dizer, a lembrar, o julgamento que Deus trouxe sobre as pessoas que viveram uma vida imoral, idólatra, uma vida distante do que Deus ensinava. Ele me ensinou a rebelião dos israelitas no deserto, a queda dos anjos, a destruição de Sodoma e Gomorra, para mostrar que Deus sim, ele julga aqueles que se desviam da verdade. E hoje em dia há igrejas que se dizem igrejas pregando uma graça de qualquer jeito. A graça é favor imerecido. Nós não merecíamos o perdão de Deus, mas Ele nos perdoou. Mas a graça é transformadora. A graça nos limpa e nos purifica de todo pecado. A diferença é que a graça nos dá uma chance de sermos aceitos por Deus. Dá a mesma chance para todos, independente do seu pecado. Mas a graça, ela transforma. A graça não é permanecer vivendo no erro. Nesse vídeo eu não vou ficar aqui citando o que é uma vida imoral, porque provavelmente você já sabe. Se você tem alguma dúvida, começa a ler a Bíblia. Mas é para te alertar de em qual igreja você está congregando, quais ensinos você está ouvindo. Porque há enganos e mentiras que vêm tão suave nos nossos ouvidos, mas que o caminho é de morte. E brevemente aqui falando de alguns ensinos do tipo, eu vi notícias há uns dias atrás de casais vivendo o poliamor, E se dizendo cristãos e querendo casar. Casamento é uma instituição sagrada que Deus instituiu. Mas pessoas vivendo assim, querendo casar. Também igrejas recebendo e dizendo que não há problema algum em praticar a homossexualidade, algo que a Bíblia claramente diz que é pecado. Não é o maior pecado de todos, mas é um pecado como muitos outros pecados. E assim as pessoas distorcendo a verdade. E aqui Judas, nessa carta, fala muito dos pecados imorais, da imoralidade no meio da igreja que esses falsos mestres colocaram. Então, que o Senhor hoje nos desperte para isso e nos lembre que não podemos permanecer vivendo como quisermos. É como Deus nos ensina e nos conduz. Somos filhos da luz, filhos de Deus. E não é
uma vida de mentira, uma vida de se esconder atrás do que eu gostaria de ser. Não, queridos. Deus de fato nos transforma, eu sou prova disso. Eu sei tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida e sei que muitos que estão aqui me ouvindo também sabem, de não suportarem mais viver praticando o erro, porque o Espírito Santo nos exorta e nos conduz à verdade. Amém? Eu comecei o vídeo falando, que eu gostaria de falar sobre outra coisa, porque é maravilhoso eu vir aqui eu falar que Deus te ama, que Deus tem um plano para a tua vida, que o propósito dele vai se cumprir e te incentivar a buscá-lo de todo o coração e te dizer que se você caiu, levante-se e continue, porque ele é longânimo, ele é paciente, tudo isso é verdade. Mas esse versículo tem poder de transformar a sua vida para que você viva tudo isso que eu queria estar falando agora. Então, lembre-se, versículo do dia de hoje. Digo isso porque alguns homens ímpios infiltraram-se entre vocês sem serem notados, dizendo que depois que nos tornamos cristãos podemos andar como quisermos. Esses ímpios transformaram a graça de nosso Deus, e o destino de tais pessoas já está traçado há muito tempo, pois elas se voltaram contra o nosso único Mestre e Senhor Jesus Cristo. E na mesma carta, quero ler a partir do versículo 21, preste atenção. Continuem vivendo no amor de Deus enquanto esperam pacientemente que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, salvem alguns arrebatando-os do fogo. E quanto aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor, sendo misericordiosos com eles. Mas tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados deles. Detestem qualquer vestígio do pecado deles, mesmo a sua roupa contaminada pelos seus desejos pecaminosos. Em nome de Jesus, essa palavra está fazendo hoje isso. Está te lembrando da misericórdia de Deus, te lembrando que devemos ser misericordiosos e termos compaixão por aqueles que duvidam, e está arrebatando alguns do fogo. Porque em nome de Jesus, se você ainda não endireitou sua vida, hoje o Espírito Santo está te sacudindo para você posicionar-se nele, lembrando que quem faz é ele. Apenas permaneça firme em Jesus. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, te agradecemos por essa palavra, Senhor, e entendemos que aquele que ama, Senhor, fala a verdade, ainda que seja uma verdade dura de se ouvir. E, Senhor, em primeiro lugar, eu quero te pedir, Senhor, que perdoe-nos se estamos nos desviando da verdade, se estamos buscando falsos mestres para ouvir aquilo que nós queremos ouvir e satisfaça as nossas vontades e permita-nos viver acomodados em nossos pecados. Mas, Senhor, eu creio que quem está aqui me ouvindo até agora, de fato te ama e tem te buscado, e a obra é tua, Senhor. Completa a obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Completa a obra na vida desse homem, dessa mulher que está te buscando de todo o coração, que muitas vezes lê a palavra e não entende, Senhor, mas a tua palavra está agindo poderosamente. Em nome de Jesus, Senhor, transforma vidas, liberta pessoas de pecados, liberta pessoas da escravidão do pecado, Senhor. Muda destinos nesse dia, Senhor. Abre a mente, Pai, para que possamos compreender a magnitude do Teu Evangelho e do plano de salvação que o Senhor tem para nós e para a humanidade. Lembre-nos que nós fazemos parte do Teu plano, ainda que de forma tão pequenina, mas eficaz, como uma flecha que acerta o alvo. Que cada pessoa que está aqui, Senhor, seja uma flecha nas Tuas mãos. Aleluia. Senhor, há aqui pessoas necessitadas de compaixão, de misericórdia, de provisão, de fé, de milagres, Pai. Opera nesse dia de forma grande e poderosa na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Faça milagres extraordinários e nunca vistos nem lidos na Tua palavra. Porque é isso que a Bíblia diz, que Tu és um Deus
Todo-Poderoso e que para ti não há impossíveis. Restaura famílias, resgata, Senhor, almas do inferno. Liberta, Senhor, os encarcerados das prisões, de doenças, de enfermidades e de prisões mesmo, pessoas que se arrependeram, Senhor. Tenha misericórdia e traz a liberdade para uma nova vida. Em nome de Jesus, Senhor. Alcança, Pai, os necessitados e usa-nos, Pai, para a Tua glória. Colocamos na Tua presença a nossa família, os nossos bens, os nossos filhos. Cuida, Senhor, de nós e de tudo aquilo que o Senhor entregou aos nossos cuidados, porque reconhecemos que sozinhos não conseguimos. Pai, se tem alguém aqui, Senhor, sofrendo de insônia e com dificuldade para dormir, em nome de Jesus, repreendemos demônios de perturbação, Senhor, e traga paz sobre a vida dessa pessoa. E que essa noite essa pessoa tenha um sono abençoado, livre do espanto e da seta noturna, em nome de Jesus. Assim seja, amém e amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Eu espero que o Espírito Santo te anime, te console, te fortaleça. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e compartilhe essa palavra com quem você ama. Querendo, Pai, até o próximo versículo.